pós-graduando em Ciências Sociais na UF, eu vou assistir o vídeo. A gente vai estar falando aí aprender para ensinar, pesquisa, prática e teoria, aliados na formação docente. Bom, os objetivos desse trabalho, inicialmente, né, foi... A gente não tem como objetivo propor nem apontar a solução para o problema. Na verdade, a gente pensou inicialmente em refletir sobre essas questões pertinentes à formação docente, para com isso contribuir para o debate a respeito do conservadorismo educacional, analisando algumas contradições existentes no processo de construção de saberes do educador. Quando a gente começa a refletir sobre essas questões, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, assim, ou pelo menos a gente acredita, é que a universidade ela é, assim, uma etapa da formação do professor, mas a formação não se limita à obtenção do diploma. Então, e aí, quando a gente pensa na escola como um espaço de construção de conhecimento, né, e o saber como uma coisa dinâmica e histórica, né, e transformadora também. Então a gente começa algumas questões começam a surgir. Quando a gente fica na escola, fazendo nosso estágio, a gente observa esse engessamento metodológico que existe dentro da escola. Algumas questões começam a surgir. Uma delas é, será que essa formação universitária que a gente tem dentro da universidade dá conta desses problemas, dessas questões, desses dilemas que surgem, que emergem do contexto da sala de aula? E aí, daí a gente começou a pensar. A gente, na metodologia de trabalho, a gente utiliza a metodologia dialética, né? A gente entende que tudo que a gente está falando se relaciona, né? E que esses fenômenos, eles não podem ser explicados descontextualizados, né? E eles também não estão acabados, eles estão sempre em transformação, né? Também, assim, quando a gente fala no processo dialético de construção do conhecimento, a gente aponta também para uma questão de que as contradições, né, existentes dentro da escola e dentro da universidade são elas que vão apontar um caminho da transformação. Então a gente pega a nossa experiência como bolsista PIBID e as leituras, enfim, as coisas que a gente pesquisa e a nossa própria experiência enquanto aluno, né, da universidade, para poder, então, construir esse trabalho aí. A gente dividiu em 4 questões que foram levantadas, né? A primeira, a importância da prática e saberes experienciais na formação docente. A segunda, o professor reflete a própria prática. A terceira, a importância da pesquisa na formação e na prática docente. E a quarta, o papel social da formação universitária. A gente vai destrinchar agora as 4. Esses 4 pontos que a gente achou fundamental, que a gente achou que fossem coisas que podem nortear a gente a pensar essa questão da formação, né? Então, primeiro, a questão da importância da prática, o saber experienciar na formação docente, muita coisa, acho que todo mundo aqui já meio que apontou para esse caminho, porque a gente entende que, assim, esse deslocamento, né, da teoria para a prática, ele forma, por exemplo, dentro da universidade, ele forma profissionais que muitas vezes chegam na sala de aula só com um diálogo, né, um discurso muito bem preparado, e quando essa formação é deficiente, esse profissional ele acaba deficiente e não continuada, né, esse profissional ele acaba por promover ações, na verdade a prática dele é pautada nas suas experiências pessoais, ele esquece de promover, de repensar e refletir sobre aquela prática. Então ele acaba caindo num ativismo, né, dentro da sala de aula, que não é um ativismo consequente nem consciente, assim, acaba tendo a prática da profissão docente como uma coisa natural, como uma coisa que ele faz por fazer, porque, né, baseado nas suas experiências. Então a gente fez constituir parte fundamental do saber universitário da prática educativa, a experiência de vida, as relações dentro e fora do ambiente escolar, produto da observação reflexiva, a significação dos saberes, da formação acadêmica e a síntese do saber ser e fazer, saber fazer, né? Saber ser é o que a gente traz na universidade, o saber fazer é aquilo que a gente traz da construção que a gente tem na experiência, assim como com os outros agentes que a gente se relaciona também. Né?
Então, o saber experiencial ele é social, justamente por ser fruto dessas relações, né, que a gente constrói dentro e fora do ambiente escolar. Dinâmico, por ser social e histórico, né, então ele está sempre em transformação. Político, pela questão da tomada de posição, que a gente vai até falar mais à frente, que é alguma coisa que o Paulo Freire coloca, né, a questão de que o professor ele não pode entrar em sala de aula sem a tomada de posição, sem ele saber para quem ele está ensinando, o que ele quer ensinar e quem ele está formando, né? Quem ele quer formar, que sociedade é essa que ele está ajudando a formar. E o CI, então, a sala de aula, a prática, é um espaço de afirmação, negação, criação e transformação dos saberes, onde aquilo que ele trouxe na teoria e aquilo que ele trouxe como experiência, bagagem de experiência de vida também, é ali que ele vai botar, na verdade, isso na prática, né? E eu até queria falar uma coisa aqui, eu acho que eu não estou entendendo, mas beleza. Então, ele vai botar isso na prática e vai transformar esses saberes e relacionar esses saberes de uma forma que permita a eles também se emancipar, né? Porque é nesse momento de quando você toma as rédeas, vamos botar assim, do seu trabalho, né? É o momento onde você deixa de ser alienado, né? O trabalho do professor, ele não pode ser pensado como um trabalho mecânico e reproduzível através de treinamento ou um trabalho experimental, né? O professor ele tem que ser sujeito da própria ação e tem que ser transformador da própria realidade. E aí, nesse sentido, o saber experiencial ele é emancipador, né? Quando ele promove a autonomia e a assunção do saber sujeito social. Ponto 2, o professor entrar de própria prática, né? A gente divide, fala-se muito dos teóricos que não praticam a docência, que servem só para teorizar o trabalho docente, e os docentes que não teorizam a sua própria prática. E a gente utiliza do Gemelo Sacristán, que é um pedagogo espanhol, que busca entender o porquê dessa não reflexão, né, pelos profissionais da educação, que muitas das vezes trazem desde o ensino básico essa não preocupação em estar refletindo e acabam sendo inseridos no mercado de trabalho, né, e levam consigo que ele está ali só para professorar e não para educar. A gente utiliza também, o Gemelo Sacristán, ele fala do distanciamento da ação, que é para você, para podermos refletir sobre a ação. Então ele desfaz essa questão da reflexão na ação. Ele utiliza o termo da reflexão sobre a ação, né? Depois, a ação, reflexão e ação, e a gente volta ao Paulo Freire, né, na questão da praxis mesmo, da educação. É importante deixar claro que o Gemelo Sacristán, ele dialoga muito com a questão, ele coloca que nós tivemos uma racionalidade técnica, né, na educação. E que, infelizmente, os professores hoje em dia, eles só estão ali para dar a aula, ir embora, ganhar o seu dinheiro, como se fosse um método terrorista mesmo, sabe? E que isso acaba atrapalhando um pouco muito, a educação. E por fim, a gente utiliza o cunho político da educação, que foi o que a gente falou, ela introduziu um pouco, né, o cunho político do professor, por que é importante ele pensar politicamente a educação? A educação ela também é política, né? Existem formas de se pensar a educação. Tem aqueles que pensam a educação reflexiva, crítica, tem aquela reflexividade de cunho liberal, neoliberal também. Então, e a gente dialoga ali com Paulo Freire, né? Dessa despolitização do atual professor, que carrega também desde a sua formação no ensino básico, passando pela universidade. Bom, a terceira questão que a gente levantou é a questão da importância da pesquisa na formação e na prática docente.
Aí, quando eu coloco ali que existe uma dicotomia histórica, né, entre pesquisa e prática na educação brasileira, eu estou levando em consideração que a gente, né, desde a colonização do Brasil, né, a primeira escola brasileira foi uma escola jesuíta, né, então era uma escola que pautada em moldes assim, autoritários, dogmáticos, sem espaço para inovação tecnológica. Então, assim, é muito difícil, e é uma escola que perdurou durante 200 anos no Brasil, né? E, assim, é muito difícil você pensar numa escola transformadora e emancipadora se você não rompe com esses paradigmas que estão enraizados na cultura educacional brasileira, né? E mesmo hoje, quando você vê alguma transformação, é uma transformação de cunho neoliberal, como eu estava colocando, né? Que propicia, né, que eles chamam agora, estão chamando de neotecnicismo, né, contemporâneo, que ele privilegia um ensino tecnicista, mecânico, homogeneizador, massificador. Então, assim, reprodutor, então, assim, nós vamos reproduzir o conhecimento, vamos saber fazer, mas não vamos criar novos conhecimentos, né? Então, e aí, acho que é importante que o professor se saiba enquanto sujeito, né, do conhecimento, sujeito transformador, sujeito e consciente do seu próprio acabamento como ser humano, né? O trabalho do professor é um trabalho muito específico. Qualquer grau de acabamento nesse trabalho não pode dar conta dos problemas que vão sempre vir a surgir na sala de aula. E aí, pegando o Paulo Freire de novo, quando ele fala da questão da curiosidade epistemológica, né? É a superação dessa curiosidade do gênero. O começo de qualquer construção de conhecimento vem de uma curiosidade, vem de um questionamento sobre o que é, o que não é, e isso só pode ser superado, né, e tornado conhecimento legítimo através da pesquisa, né, E no quarto ponto aí, aproveitar o finalzinho, papel social da formação universitária. A gente estava dialogando ainda agora, no fim daquelas últimas quatro apresentações, sobre isso. Eu queria até falar eu não sei o nome da professora que estava ali, e ela tocou nesse assunto, a gente toca muito. A gente pega o histórico da criação das universidades no Brasil, né? Da onde e para quem surgiu a universidade, né? Que foi para aquela elite, para continuar com a hegemonia das elites, né? E isso ela perdura até um determinado momento em que hoje em dia há uma expansão da entrada de universitários e uma gama cultural bem plural. A menina estava aqui, ela estuda na Universidade Federal de Campina Grande, no semiárido do Nordeste, a Paraíba. Então, essa expansão da universidade, né? Só que, ainda assim, para quem é feita essa universidade? E aí é importante estar dialogando, né? Quem é que nós queremos que saia da universidade? Como que nós queremos que essas pessoas saiam da universidade? E aí eu não falo só do professor, a gente não fala só dos professores. Para que a gente quer um advogado formado na universidade pública, com recursos públicos, que seja advogado da empresa de transporte que aumenta todos os anos as tarifas? Será que esse advogado ele vai estar respondendo à sociedade todo o investimento que ele foi feito por ele? E aí a gente dá um engenheiro que poderia estar fazendo casas populares e trabalha para a OAS, né, que é uma grande empreiteira que tem. E por fim, né, a gente utiliza o Paulo Freire, né, para se pensar uma nova universidade. Não dá para entrar, mas a galera sabe mais ou menos como ele pensa, né? E mesmo com essa expansão da universidade, a gente sabe que só a expansão sem qualidade ela não serve de nada. Ela é precarizadora. Então a gente pensa numa expansão com qualidade, com a contratação de mais professores, com a contratação de mais técnicos, com programas como o PIBID e... Bom, considerações finais, só para a gente fechar mesmo, não vou falar muito.
Bom, se a gente aponta, né, depois desses números do trabalho que a gente construiu, das coisas que a gente fez, das experiências que a gente fez, é a necessidade de ruptura total mesmo, com o paradigma educacional criado na modernidade. Não dá, é impossível a gente pensar numa educação transformadora com esses paradigmas que a gente tem hoje na escola e na universidade brasileira. E essas questões que a gente colocou, essas 4 questões que a gente colocou, a gente acha que elas servem como ferramentas para futuras análises críticas sobre essas questões. Elas precisam ser analisadas criticamente, porque elas servem como ferramentas de construção dessa mudança. Né? E a gente entende que o espaço universitário e a formação universitária é um espaço privilegiado para o surgimento de profissionais compromissos com a transformação. É o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente faz lá, e assim, isso tem que ser ampliado, tem que ser discutido cada vez mais para a gente poder promover essa transformação e essa ruptura. É isso.